turma, tudo bom? Vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre prismas. Vamos entender o que é o prisma, as características, como calcular a sua área total e seu volume? Vamos lá? Primeira coisa, o que é um prisma, tá? A gente tem uma noção lá do ensino fundamental 1, mas vamos amadurecer um pouco mais essa noção de prisma. Prisma vai ser a reunião de todos os segmentos paralelos a uma reta R. Observem aqui, ó, essa reta R aqui. Todos os segmentos que são paralelos a essa reta, desculpem, a essa reta, e que nas suas extremidades é delimitado por um polígono, tá? E esses polígonos, eles estão em planos distintos e paralelos. Primeira coisa, o prisma, ele tem duas bases, a gente costuma falar que essas bases é uma inferior e a superior, e essas bases estão em planos distintos, planos diferentes. Tá? Nós vamos ter também as faces laterais, que é o lado, né? São os lados desse prisma. E as faces desses prismas vão ser paralelogramas, ok? Nós também temos as arestas, que a gente diz que são as linhas. Na verdade, é a união de duas faces, a gente vai ter a aresta, mas a gente chama de linhas. Nós vamos ter os vértices, que são as nossas pontinhas, ok? E nós vamos ter também as diagonais. Vamos falar agora das classificações de um prisma. Ele vai ser reto quando as suas arestas das faces laterais forem perpendiculares às arestas da base. Se isso não ocorre, a gente diz que o prisma ele é oblíquo. Então aqui nós temos dois exemplos de prismas retos e dois exemplos de prismas oblíquos. A gente também pode classificar um prisma em relação ao número de lados da base. Então, se eu tiver 3 lados, nós vamos ter um prisma triangular. Se tiver 4 lados, aí tem casos particulares. Nós vamos ter o que a gente chama de prismas quadrangulares, que tem variações. Nós vamos ter o paralelepípedo, né? Nós vamos ter o cubo, que são casos particulares do prisma quadrangular. Aí, a depender, quanto mais eu vou aumentando, o prisma vai mudando o nome. Então, eu vou ter um prisma de base pentagonal, um prisma pentagonal, hexagonal, heptagonal, octogonal, e assim vai, tá? Quanto à regularidade, a gente tem dois tipos. Nós temos os prismas irregulares e nós temos os prismas regulares. Quando é que vai ser regular? Um prisma é regular se e somente se for reto, tá? E suas bases forem formadas por polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que têm mesmas dimensões. Chegamos agora à questão de área. Como é que a gente calcula a área de um prisma? E aí, galera, eu vou abrir uma observação aqui, vocês vão dar uma pausa nesse vídeo para poder estudar um pouco a respeito de áreas de polígonos. Então, como é que calcula a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo equilátero? Então, para a gente calcular a área de um prisma, a gente tem que levar em consideração 3 subtópicos da área, né? A área das bases, a área lateral e a área total. Vamos ver agora o exemplo aqui desse prisma quadrangular, que a gente conhece também como paralelepípedo. Tá? Como é que eu faço? Então, eu tenho aqui a planificação dele para a gente entender como é que a gente vai calcular essa área. Então, a gente precisa calcular primeiro a área da base. Então, como a gente tem duas bases, então a área total vai ser 2 vezes a área da base. Nesse caso aqui, como eu estou falando de retângulos, então, comprimento vezes largura. O módulo de vocês traz a palavra profundidade e largura. Mas para calcular a área do polígono retângulo, comprimento vezes largura. Como eu tenho 2, então eu vou ter 2 vezes a área da base, somado com a área lateral. Então eu preciso calcular a área de cada um dessas faces aqui. Então, calcular a área desse retângulo, a área desse e a área desse. Para calcular a área de um prisma, a gente precisa calcular a área da base e a área lateral dele. Por isso que é importante que vocês saibam calcular a área de polígono. Vamos falar agora de uma coisa muito importante, que são os casos particulares de um prisma. Particular, nós vamos falar do paralelepípedo e do cubo. Como é que a gente faz, por exemplo, para calcular a diagonal de um paralelepípedo? Então é muito simples. Observe que a gente tem aqui A, que é o tamanho do comprimento desse paralelepípedo, B, que é a largura, e C, né, esse Czinho aqui pequeno, vai ser a altura desse paralelepípedo. Então, aqui tem a demonstração, mostrando passo a passo para vocês como é que chegou nessa fórmula, mas a fórmula principal para calcular a diagonal, eu não vou me estender, vai ser a raiz quadrada do comprimento ao quadrado somado com a largura ao quadrado mais a altura ao quadrado, e aí você consegue encontrar, tá, a medida dessa diagonal, utilizando as relações de triângulo retângulo.
Se a gente vai para o cubo, pessoal... Ai, desceu um pouco de... Se a gente vai para o cubo, é mais simples. Como o cubo tem todos os lados iguais, e essa é a característica para a gente chamar esse prisma quadrangular de cubo, como todos os lados são iguais, então eu chamei as medidas aqui, ó, todas de A. Tá? E aí, para a gente calcular essa diagonal desse cubo, é só fazer A vezes raiz de 3. Para a gente poder falar um pouco mais sobre o volume de prisma, é preciso que a gente entenda o que é o princípio de Cavalieri. Eu vou ler aqui a definição junto com vocês. Dados dois planos, observe que eu tenho dois planos aqui, o plano alfa e o plano beta, e dois corpos tridimensionais. Então, nesse caso aqui, eu tenho um prisma quadrangular e eu tenho um cilindro. Com bases contidas em um dos planos dados, então essas bases, está vendo? Tanto do prisma quanto do cilindro está nessa base alfa, tá? Se outro plano secciona, ou seja, corta esses corpos, originando regiões com áreas iguais, então esse plano aqui, beta, cortou esse cilindro e esse prisma e formou figuras, essa circunferência e aqui um paralelogramo, tá? E esses têm áreas iguais, então pode afirmar que os volumes desse prisma e desse cilindro são iguais. O volume do prisma é dado pelo produto da área da base pela altura, tá? Então eu tenho aqui, ó, área da base vezes altura. Se por acaso esse prisma for um cubo, a gente tem uma formulazinha melhor, especial, que é A ao cubo. Pronto, gente, essa é a explicação de prismas. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem entrar em contato comigo e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para a resolução de um exercício, usando tudo que a gente aprendeu hoje para tentar ajudar vocês aí nos exercícios. Beijão e até a próxima aula, turma.